O segredo para escalar suas campanhas de tráfego pago está dentro dos públicos. Aí você se pergunta, por quê? Na aula de hoje você vai entender absolutamente tudo sobre escala através dos públicos. Tudo que você precisa saber sobre os públicos e por que eles são o segredo da escala. Muita gente não cria público, nem sabe como faz isso e aí começa a rodar anúncios. E aí, de fato, você está perdendo muito dinheiro. Porque você está pegando aquela galera que gerou algum interesse com a sua campanha, com o seu produto e está jogando eles fora. Então você gastou dinheiro para mostrar um anúncio para aquela pessoa e você nunca mais vai aparecer para ela. Quando a gente cria os públicos certos, com a estrutura certa, a gente passa a ter muito mais resultado e aí fica muito mais fácil de escalar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Moreira, sou especialista em tráfego pago e estratégias digitais. E aqui no YouTube a gente está trazendo a série Básico do Tráfego Pago, onde em cada episódio a gente pega um tema específico e destrincha ele para você entender perfeitamente o que é aquilo. Então a gente sempre começa na parte conceitual, onde eu te passo tudo o que você precisa saber e depois te mostro na prática como aplicar isso, tá? Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio dessa série, a gente já está no episódio 08. Então já teve mais 7 episódios para trás e tem mais vários que vão ir aí pela frente. Então você precisa se inscrever para não perder absolutamente nenhum conteúdo desses, tá? Então, sem mais enrolação, vamos logo para a tela para a gente falar sobre o conceito aqui dos públicos. Iniciando pela parte conceitual, depois a gente vai para a prática, tá? Qual que é o papel dos públicos dentro da nossa estratégia de tráfego? Público é o principal responsável por direcionar e entregar e reduzir o custo por resultado. Por quê, Vinícius? Quanto mais qualificado o público, menor a dependência de criativos extremamente fortes. Segmentação bem estruturada acelera a fase de aprendizado e melhora a previsibilidade. Então lembra daquela fase de aprendizado chatinha que a gente falou nos episódios anteriores? Quando você tem um público bem segmentado, e note que eu não estou falando da segmentação lá dentro da campanha, tá? A gente está falando de públicos. Você consegue ter um resultado melhor porque você reduz essa fase de aprendizado. Públicos não são apenas segmentação, mas assim ativos estratégicos de dados. Quem constrói público, constrói uma vantagem competitiva no longo do tempo. A base de dados acumulada permite escalar com mais consistência, porque você está comprando pessoas para dentro ali dos seus públicos que você vai populando. E isso tem um impacto direto na performance, porque quando você já tem um público, você já sabe para quem você vai mostrar o anúncio, você tem uma redução do CPM, ou seja, o seu custo por publicidade, o seu custo por 1000 impressões, e aumento de CTR, taxa de conversão, porque você está mostrando para um público que já tem maior aderência à sua oferta. Quais tipos de público todo gestor precisa ter? Precisa saber. Públicos frios, mornos e quentes. Públicos frios são utilizados para prospecção e expansão de alcance, baseado em interesse, comportamentos e dados demográficos. Devem ser amplos o suficientes para permitir escala, mas com lógica estratégica. Então isso aqui, o público frio, é aquela segmentaçãozinha que você faz lá dentro do seu conjunto de anúncios, tá? Aí a gente tem os públicos mornos. Se a pessoa já teve algum contato com a marca, é morno, ela já é um público morno. Representa a oportunidade de conversão com menor resistência, porque ela já conhece a marca. E exige uma comunicação mais direcionada e mais contextual e não tão aberta. E aí a gente tem o melhor público de todos, que são os públicos quentes. São usuários com alta intenção de compras ou já próximos da decisão. Normalmente possuem uma taxa de conversão maior e um menor custo de aquisição. Devem ser trabalhados com ofertas diretas e de urgência. Essa galera aqui tende a ser aquela galera que já acessou uma página de vendas nos últimos 7, 14 dias. Aquelas pessoas que já fizeram Initiate Checkout, ou seja, que já chegaram na fase de pagamento. Então são públicos muito quentes, não compraram ainda, mas estão muito próximos da compra. E aí a gente tem os públicos baseados nos eventos, que é aí onde a gente falou nas últimas aulas sobre pixel e sobre eventos. Aqui mora a importância de você rastrear da forma correta para você poder popular esses públicos. Porque se não tiver evento bem configurado, não tem inteligência de público. O pixel e a API de conversão são fundamentais para isso. Principais eventos para a criação de público.
visualização de página, indica interesse inicial, adição ao carrinho, initiate checkout e compra, ou seja, para você poder excluir e não ficar mostrando o mesmo anúncio para quem já comprou. Então imagina, você está lá rodando uma campanha e você está gastando, mostrando anúncio para a pessoa que já comprou aquele produto, ela não vai comprar o mesmo produto de novo. E aí você pode trabalhar a segmentação por janela de tempo. Janelas curtas capturam usuários mais quentes, janelas maiores aumentam o volume, mas reduzem a intenção. Então o ideal é que você trabalhe as duas juntas, fazendo uma complementação aí dessas janelas. E aí a gente também pode criar públicos de engajamento de rede social, engajamento de Instagram e de Facebook, por exemplo. Pessoas que interagiram com o perfil representam o interesse direto na marca, então já entra no público morno. Engajamento inclui curtida, comentário, salvamento e até envio de mensagens. Visualizadores de vídeos, Reels. E aí a gente tem os mesmos públicos dentro do Facebook. Tem um uso menor por ser o Facebook, não é muito utilizado, mas ajuda a complementar a diversidade do público. E aí a gente precisa ter estratégia de reaproveitamento de audiência. Reimpactar quem engajou com conteúdos vai aumentar a sua taxa de conversão, porque lembra que a pessoa já te conhece? E aí você ter uma sequência de comunicação ajuda a avançar esse nível de consciência. Então a pessoa viu a página, é um tipo de comunicação, a pessoa iniciou, é outro tipo de comunicação. Então você vem trazendo ela literalmente num funil de consciência, tá? E aí a gente tem públicos personalizados, que são baseados em dados próprios, listas de clientes, base de leads, tudo isso aqui você pode criar para ter aquele trabalho. Então, Vinícius, eu tenho uma lista aqui de um monte de clientes no Excel. Serve? Serve, a gente consegue criar esse tipo de público. E aí, quando você tem um público muito qualificado, esses dados servem para a gente criar outros públicos, que a gente já vai falar sobre os públicos semelhantes. E aí a gente pode recompra para clientes existentes. Então eu tenho um cliente que comprou um produto meu, eu posso fazer uma campanha para esses clientes e vender um produto mais caro. Recuperação de leads não convertidos e campanhas exclusivas para quem é base ativa, ou seja, para quem sempre está consumindo meus produtos. E aí a gente tem o público semelhantes, que é baseado em todos esses outros públicos. O que a gente faz? A gente pega uma campanha, um público que a gente já tem criado e fala, ó, meta, cria público semelhante à galera que está aqui dentro. Então eu pego lá todo mundo que já comprou meu produto e falo, meta, encontra pessoas parecidas com essa, porque a tendência de comprar é maior. E aí a gente precisa testar diferentes porcentagens, porque lá dentro do meta a gente tem proximidade de 1, 2 e 3%, por exemplo. Esse público aqui de 1% é o público mais próximo àquele que você está entregando. Quanto mais distante, mais diferente o público é. Então, por exemplo, se eu falo assim para o meta, ó, eu tenho esse público de comprador, o público mais qualificado vai ser o semelhante de 1%. O de 2% já começa a ter um distanciamento maior e assim por diante, tá? Essa parte de estratégia de público é quando a gente começa a trabalhar estratégias mais avançadas. O que significa isso? Eu crio os públicos, crio a minha campanha, coloco esses públicos para popular e aí eu começo a trabalhar as estratégias. Em cada nicho a gente trabalha uma estratégia diferente. Por exemplo, dentro do nicho imobiliário, eu coloco lá para popular minhas campanhas e a gente vai captando muitos leads. E aí o que eu faço? Eu pego esses leads que a gente captou, crio um público. Então, no próximo lançamento, essa galera aqui que eu já tinha captado na campanha anterior, que talvez eu não tenha vendido, eu rodo um anúncio só para essa base. E aí eu tenho aquela galera que viu o vídeo, mas não se cadastrou. O que eu faço? Eu jogo uma outra campanha para ela se cadastrar de fato e eu capturar aquele lead. E aí quando eu tenho essa base de leads, eu entrego para o meta, eu quero mostrar a campanha para essas pessoas, as minhas campanhas se tornam muito mais baratas. E aí a gente usa esses públicos em diferentes estratégias. Essas estratégias eu ensino tudo lá dentro do curso, a chave do tráfego pago, que é um treinamento completo de tráfego, onde eu ensino Meta e Google Ads e inclusive entrego todas essas estratégias que eu utilizo nos meus clientes, trabalhando os públicos de forma diferente, tá? Mas deixa eu te mostrar na prática como que funcionam esses públicos e como que a gente cria eles, tá? Vamos aqui para a janela. Aí, quando a gente está aqui, isso aqui que você está vendo são alguns públicos que tem dentro dessa conta. Aí a gente tem aqui, ó, compradores do Pixel, ou seja, é quem o Pixel está indicando que está comprando. Então isso aqui vem direto do Pixel.
Aí a gente tem Video View, eu uso essa terminologia, VV, que é Video View, 50% do anúncio. Ou seja, eu criei um público de pessoas que visualizaram 50% do vídeo dos anúncios que estão rodando. Aí o que eu faço? Como que a gente faz? Ó, interesse frio, isso aqui é um público salvo. Vou te explicar a diferença. Público salvo, eu consigo criar segmentação. Público personalizado são públicos que eu crio através de dados do Pixel. E aí a gente tem o outro personalizado, que é a lista de clientes. Então vamos criar um público aqui para você ver. Eu venho aqui, ó, público personalizado. E aí eu venho aqui, ó, site. Ou seja, eu quero dados que o meu Pixel está entregando lá do meu site. Aí eu dou um avançar. E aqui ele seleciona o site, tá vendo? Esse aqui já é meu Pixel. Aí eu venho aqui, ó, eventos. Eu posso criar todos os visitantes do site. Ou pessoas que visitaram alguma página específica do site. Ou então pessoas que ficaram por algum tempo. Ah, eu quero pessoas que ficaram 1 minuto na minha página. E aí eu tenho os outros eventos que a gente já falou lá nas aulas anteriores. Então, vamos criar aqui alguns públicos. Vamos criar primeiro o público de Page View. Então eu quero pessoas que tiveram o evento de Page View. Eu também posso colocar todos os visitantes do site. Nesse caso aqui acaba dando o mesmo. Nos últimos 30 dias. Então eu coloco aqui, ó. Eu gosto de colocar assim, ó. Page View 30 dias. Então pronto. Criei o público. Ó, criei o público. Pronto. Público criado. Agora eu tenho um público que viu a minha página nos últimos 30 dias. Agora eu quero criar um público de pessoas que iniciaram a compra, mas não compraram de fato. Então eu venho aqui, ó, site e dou um avançar. Aí eu venho aqui, ó, e seleciono Initiate Checkout, que é o evento de quem iniciou a compra, mas não comprou. Initiate Checkout nos últimos 30. Aí eu coloco aqui, ó, Initiate 30 dias. Então agora eu tenho todo mundo que iniciou o checkout. Mas talvez as pessoas que iniciaram esse checkout compraram. E aí como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro público personalizado só de pessoas que compraram, que é o Purchase, nos últimos 30 dias. Então eu posso colocar aqui, ó, compradores 30 dias. E aí quando eu for criar minha campanha lá dentro do gerenciador de anúncios, eu posso colocar para mostrar o meu anúncio para quem teve o Initiate, excluindo quem já comprou. Então eu vou de fato mostrar a campanha só para quem iniciou e não comprou. Aí beleza, eu quero criar um público de pessoas que interagiram com o perfil. Então eu venho aqui, ó, perfil do Instagram e dou um avançar. E aí eu seleciono o perfil do Instagram que eu quero. Aí eu posso, pessoas que interagiram com essa conta profissional, pessoas que começaram a seguir, então eu vou mostrar não só para o seguidor, só para quem interagiu, que daí curtiu algum post, fez alguma ação. Então eu quero um público, que é esse público que interagiu, tá vendo? Tem pessoas que enviaram mensagem, pessoas que salvaram, eu quero pessoas que interagiram nos últimos 90 dias. Então eu coloco interação Instagram 90 dias. E crio o público. Eu tenho mais um público aqui criado. Esses públicos, eu deixo eles criados porque eles vão populando. Ah, Vinícius, mas eu nem rodei a campanha. Tá bom, ele vai estar vazio esse Page View, Initiate. Só que conforme sua campanha for rodando, ele já vai populando. Ah, agora eu quero criar um público de pessoas que viram 50% de um vídeo meu. Então eu venho aqui, ó, vídeo, dou um avançar. Tipo de engajamento, pessoas que visualizaram 50% do meu vídeo. E aí eu clico aqui, ó, selecionar vídeo, seleciono a conta, então eu quero o perfil do Instagram, por exemplo, e aí eu vou selecionar essa conta. E aí dentro dessa conta eu seleciono os vídeos que eu quero pegar, tá vendo? Então eu vou pegar pessoas que visualizaram 50% desses vídeos. E aí eu dou um confirmar. E aí eu coloco aqui, Video View, aí você pode definir o tempo aqui também, tá? Aí eu coloco Video View 50%, 365 dias e crio esse público. Pronto. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e criar um público salvo, que é toda vez que você vai criar uma campanha, você tem que ficar colocando aquela segmentação, colocando a localidade. Você clica aqui, ó, por exemplo, vou criar um público aqui, ó, Londrina, alta renda. Vamos colocar nesse exemplo. Então eu venho aqui, eu já coloco a localização aqui, ó, Londrina,
Londrina, aí coloco apenas a cidade atual, tiro para ele não alcançar mais pessoas fora desse raio, defino a idade mínima que eu quero, excluo algum público se eu quiser. Então, por exemplo, eu quero excluir quem já comprou meu produto. Então eu já coloco aqui, ó, compradores 30 dias. Pronto, ele já vai excluir todo mundo que comprou nos últimos 30 dias. Aí aqui eu posso incluir um público personalizado, então eu quero mostrar esse anúncio também para quem teve interação. A pessoa tem que estar em Londrina, tem que ter tido interação. E aí aqui eu posso colocar dados demográficos. Então, compradores envolvidos, compras na internet. Aí eu vou fazendo isso e crio esse público salvo. Pronto, ele está aqui. Quando eu quiser fazer minha campanha, é só eu selecionar lá Londrina Alta Renda, ele já vai vir com toda essa segmentação que eu montei. Aí a gente tem o outro público, que é o público de lista de clientes. A gente clica aqui, ó, lista de cliente, dá um avançar e aí a gente sobe a planilha aqui. E aí você pode baixar o modelo, preenche o modelo e sobe sua planilha e vai criar uma lista de cliente. Vinícius, e como que eu faço o público semelhante? Você clica aqui, ó, público semelhante, seleciona a fonte, então eu quero essa fonte. Aí a gente pode selecionar, então eu quero compradores, por exemplo, quero comprador, quero público de 1%, aí eu crio o público. Ele criou aqui, ó, semelhante de 1% do Pixel Carolina, website Using Purchase. Então você está vendo como eu consigo criar vários públicos e deixar eles populando, eles recebendo dados, as pessoas vão sendo preenchidas dentro desse público e aí depois eu consigo rodar campanha só para essa galera. Então imagina o seguinte, eu gastei dinheiro, rodei uma campanha, mostrei para várias pessoas e várias iniciaram a compra, mas faltou alguma coisinha para elas comprar. Elas ficaram na dúvida. Se eu não tenho um público populado, o que acontece? Essa pessoa vai embora e ela nunca mais vê um anúncio meu. Agora, se eu estou populando ela dentro de um público, eu falo, opa, você chegou aqui, ó, quase finalizou a compra, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma campanha para essa pessoa e falar, eu vi que você chegou bem próximo de garantir a sua vaga, mas ainda não garantiu. Deixa eu te mostrar alguns depoimentos de alunos. É um exemplo. Aí talvez era aquilo que a pessoa estava precisando para comprar. Vai ficar muito mais barato, porque você já impactou essa pessoa, ela está muito mais próxima de comprar. O ROI aumenta muito. E se você quer aprender a trabalhar esse tipo de público, você quer aprender a criar campanhas e estratégias para aumentar as suas vendas, aprender tudo, do básico ao avançado, de Meta Ads e Google Ads, eu te convido a conhecer o treinamento A Chave do Tráfego Pago. Meu treinamento completo de tráfego, onde eu vou te ensinar Meta Ads já com Andrômeda, tá? Google Ads completo, toda a parte de prospecção para você atuar como gestor de tráfego. Te entrego todas as estratégias que eu utilizo nos meus clientes e também te entrego um módulo completo de criação de sites e landing pages. E quando você clicar no link aqui na descrição, você vai ver o valor, você vai falar, eu acho que esse treinamento é muito raso pelo valor que ele é. Então eu vou te mostrar que não é. Olha quantas aulas você tem acesso só de Meta Ads, depois de Google Ads, depois de prestação de serviço, depois de estratégia, de site, ferramenta. Então você tem muito conteúdo por um valor que você não vai acreditar na hora que você vê. Então clica no primeiro link da descrição e vai lá conhecer o treinamento, garante sua vaga, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou deixar outros vídeos aparecendo aqui na tela para você ir se aprofundar e aprender mais sobre tráfego pago. E é claro, semana que vem tem mais episódios, então se inscreve no canal para você não perder nada. Um grande abraço e até a próxima!